Ele viveu entre ratos e chuva. Mas uma oração mudou tudo. Era uma tarde de domingo, um daqueles dias em que o céu ficava cinzento e pesado, como se estivesse carregando um fardo invisível. O irmão João, um homem de quase 50 anos, sentado no último banco da congregação, olhava para o chão enquanto os irmãos cantavam os hinos de louvor. Seu rosto magro e marcado pelo tempo revelava um cansaço que ia além do físico. As mãos, grossas e calejadas pelo trabalho duro, tremiam levemente, como se lutassem contra algo que ninguém conseguia ver. Ele não cantava. Não conseguia. As palavras ficavam presas na garganta, sufocadas por um peso que só ele conhecia. Há quase 3 anos, a vida do irmão João tinha desmoronado como um castelo de cartas sob um vento forte. Tudo começou com uma simples dor nas costas, daquelas que a gente acha que vai passar com um remédio caseiro ou um dia de repouso. Mas não passou. A dor foi crescendo, espalhando-se como raízes de uma árvore maligna, envolvendo suas pernas, seus braços, até que um dia ele acordou e não conseguiu mais se levantar da cama. Os médicos, depois de muitos exames e consultas, deram um nome para aquilo: esclerose lateral amiotrófica, uma doença que pouco a pouco ia tirando seus movimentos, sua força, sua dignidade. É progressiva, disseram com voz fria. Não tem cura. As palavras dos médicos ecoavam em sua mente como marteladas. Você vai perder a capacidade de andar, de segurar objetos, de falar. Com o tempo até de respirar. João ouvia, mas não aceitava. Como poderia aceitar? Ele era um homem forte, trabalhador, pai de 3 filhos, marido de uma mulher que dependia dele. Como explicaria para a irmã Maria, sua esposa, que ele não poderia mais sustentar a família? Como olharia nos olhos dos filhos e diria que não poderia mais brincar com eles, ensinar-lhes a pescar, ou simplesmente abraçá-los com força? Os primeiros meses foram os mais difíceis. A doença avançava rápido, como um incêndio devorando um campo seco. João passou a depender de moletas, depois de uma cadeira de rodas emprestada por um irmão da congregação. A casa, pequena e humilde, não estava preparada para aquilo. O banheiro era estreito, as portas não davam passagem para a cadeira, e as noites eram um martírio. Ele passava horas acordado, sentindo o corpo doer, os músculos se contraírem sem seu comando, como se fossem traidores dentro de sua própria pele. Às vezes chorava em silêncio, para que Maria não ouvisse. Outros momentos, gritava de raiva contra Deus, perguntando por quê. Por que ele? Por que agora? Por que dessa maneira tão cruel? Mas o pior não era a dor física. Era a vergonha. João sempre tinha sido um homem orgulhoso de seu trabalho. Era pedreiro, e suas mãos tinham ergueiro casas, igrejas, até mesmo parte do salão onde agora se reunia com os irmãos. Mas agora, aquelas mesmas mãos não conseguiam segurar um copo de água sem derramar. Ele se sentia inútil. Um fardo. Maria tentava animá-lo, dizendo que Deus não o tinha abandonado, que tudo tinha um propósito, mas João não conseguia enxergar propósito algum naquilo. Só via escuridão. Foi então que a situação ficou ainda mais difícil. Sem condições de trabalhar, a renda da família mingou. As economias acabaram rápido com remédios, consultas e adaptações na casa. Um dia, o dono da casinha onde moravam, um homem sem escrúpulos, apareceu com um papel na mão: despejo. Vocês têm 30 dias para sair. João sentiu o mundo desabar. Para onde iriam? Como Maria e os filhos viveriam nas ruas? Ele não podia nem mesmo empurrar um carrinho de supermercado, quanto mais construir um abrigo. Os dias que se seguiram foram de desespero. João orava, mas suas orações pareciam bater no teto e cair de volta, sem resposta. Ele se lembrava das palavras do irmão mais velho na congregação: Deus não nos promete uma vida sem sofrimento, mas promete estar conosco no sofrimento. Mas onde ele estava agora? João olhava para o céu à noite, através do buraco no telhado que não tinha condições de consertar, e só via silêncio. Até que numa tarde chuvosa tudo mudou. Maria chegou em casa chorando, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. João, não temos mais para onde ir. O prazo acabou. O homem disse que se não sairmos hoje, ele joga nossas coisas na rua. João sentiu o coração apertar. Ele olhava para os filhos: Pedro, de 12 anos, Ana, de 9, e o pequeno Lucas, de 5, brincando no chão, sem entender a gravidade da situação. Como explicaria para eles que não teriam mais um lar, que dormiriam sob a chuva? Foi então que João fez algo que não fazia há muito tempo. Ele chorou. Chorou como um homem quebrantado, sem forças, sem esperanças. E no meio daquele choro, entre soluços que sacudiam seu corpo fraco, ele orou. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras certas. Foi um grito, um clamor do fundo da alma: Senhor, o Senhor vê a minha aflição. O Senhor sabe que não tenho mais forças.
Se o Senhor não me ajudar, nós vamos morrer aqui esquecidos como cães. Mas eu creio no Senhor. Mesmo que o Senhor não mude a minha doença, eu creio que o Senhor pode nos dar um lugar. Mesmo que seja um cantinho, um barraco, qualquer coisa. Só não nos deixe na rua, Senhor. Pelas minhas crianças, eu suplico ao Senhor. Maria, ao vê-lo assim, ajoelhou-se ao seu lado e também começou a orar. Os filhos, assustados com o choro dos pais, se aproximaram e, mesmo sem entender direito, repetiam: Jesus, ajuda a gente. Aquela cena partia o coração. Uma família unida na dor, mas ainda assim buscando a Deus. Não demorou muito para que a chuva começasse a cair mais forte. O telhado, já danificado, não aguentou. A água começou a vazar, molhando a cama, os poucos móveis, as roupas. João olhou para o teto e sentiu uma raiva profunda. Até isso, Senhor? Ele murmurou. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho na porta. Batidas fortes, insistentes. João, com dificuldade, pediu que Pedro fosse ver quem era. O menino abriu a porta e deu um passo para trás, surpreso. Era o irmão Tiago, um dos mais velhos da congregação, acompanhado de outros 3 irmãos. Todos estavam encharcados, com os pés sujos de lama, como se tivessem vindo correndo. Irmão João, disse o irmão Tiago, ofegante, nós estávamos em oração na casa do irmão Paulo quando o Espírito nos moveu a vir aqui. Não sabemos por que, só sabemos que precisávamos vir com urgência. João olhou para eles, confuso. Como aqueles homens poderiam saber do despejo? Eles nem eram da mesma região da cidade. Foi então que o irmão Tiago continuou: Irmão, o Senhor nos falou no coração. Nós temos um lugar para vocês. Não é grande, não é bonito, mas é seco e tem espaço para todos. É um galpão velho nos fundos da propriedade do irmão Elias. Ele não usa mais e disse que vocês podem ficar lá pelo tempo que precisarem, sem pagar nada. Só precisamos arrumar umas coisas hoje à noite, antes que escureça. João não conseguia acreditar. Ele olhou para Maria, que tinha as mãos no rosto, chorando de alívio. Os filhos, mesmo sem entender tudo, sentiram a esperança no ar e começaram a sorrir. Mas como? Como vocês souberam? João perguntou com a voz embargada. O irmão Tiago sorriu, com os olhos brilhando. Nós não sabíamos de nada, irmão. Só sentimos no coração que precisávamos vir aqui agora. E quando chegamos, vimos a situação. Deus proveu. Ele ouviu a sua oração. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro daquele coração humilde, uma luz tinha acendido. Os irmãos trabalharam até tarde, carregando os poucos pertences da família no carro do irmão Elias. O galpão não era luxuoso, tinha buracos nas paredes, o chão era de terra batida, e de vez em quando um rato passava correndo pelos cantos. Mas era seco. Era um abrigo. E pela primeira vez em meses João sentiu paz. Os dias que se seguiram não foram fáceis. A doença continuava a avançar, e João agora mal conseguia mover os braços. Mas algo tinha mudado dentro dele. Ele parou de questionar Deus e começou a buscar sua presença de uma maneira que nunca tinha feito antes. Todas as manhãs, mesmo com dor, ele pedia a Maria que o levasse para fora do galpão, onde podia ver o céu. E ali, sentado na cadeira de rodas, ele orava. Não mais com amargura, mas com gratidão. Senhor, o Senhor me deu mais um dia. O Senhor me deu um teto. O Senhor me deu uma família que não me abandonou. Eu não entendo os seus caminhos, mas eu confio no Senhor. Um dia, enquanto João estava assim em oração, o irmão Tiago chegou com uma notícia. Irmão, a congregação se reuniu e decidiu ajudar. Vamos consertar esse galpão. Colocar um chão decente, vedar as paredes, arrumar um banheiro adaptado para o Senhor. E também vamos fazer uma vaquinha para ajudar com as despesas da família. João quis protestar, dizer que não poderia aceitar. Mas o irmão Tiago colocou a mão em seu ombro e disse: Irmão, isso não é caridade. É amor. É a mão de Deus trabalhando através de nós. Deixe o Senhor abençoar o Senhor. Nos meses seguintes, João viu a mão de Deus de maneiras que nunca imaginara. Irmãos que nem conhecia bem apareciam com comida, roupas, remédios. Um médico da congregação começou a visitá-lo regularmente, sem cobrar nada. As crianças da escola dominical faziam cartões e desenhos para animá-lo. E embora a doença ainda fosse uma realidade dolorosa, João sentia uma alegria que não vinha das circunstâncias, mas de algo mais profundo. Até que veio o dia em que João não conseguiu mais falar. A doença tinha atingido seus músculos faciais, e suas palavras saíram distorcidas, quase incompreensíveis. Ele se desesperou. Como pregaria o Evangelho? Como ler a Bíblia para seus filhos? Como oraria em voz alta? Mas então, numa noite, enquanto Maria lia um salmo para ele, João sentiu algo estranho. Uma paz que não vinha de si mesmo.
E em seu coração ele ouviu uma voz suave, como um sussurro: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você não precisa de palavras para me falar. Eu conheço o seu coração. A partir daquele momento, João começou a falar com os olhos, com gestos, com o pouco movimento que ainda tinha nas mãos. E incrivelmente as pessoas entendiam. Os irmãos da congregação aprendem a interpretar seus olhares, seus sorrisos fracos. E quando não entendiam, não importava. Porque João tinha aprendido que Deus não precisava de palavras bonitas. Ele só precisava de um coração quebrantado e disposto. Um ano depois daquela noite de chuva, o irmão João estava deitado em sua cama adaptada no galpão, que agora era uma casinha simples, mas aconchegante, quando sentiu algo diferente. Uma fraqueza maior, uma dificuldade ainda mais intensa para respirar. Ele olhou para Maria que estava ao seu lado, e com os olhos cheios de lágrimas tentou sorrir. Ela entendeu. Chame os irmãos. Chame as crianças. Quando todos chegaram, João, com esforço sobre-humano, moveu a mão direita trêmula e apontou para o céu. Depois, com a ajuda de Maria, escreveu em um papel, com letras trêmulas: não chorem. Eu vou para a casa do Pai. Ele me preparou um lugar, e um dia nós nos encontraremos lá. Enquanto isso, continuem servindo a Ele. Ele é fiel. Naquela noite, enquanto a chuva caía suavemente sobre o telhado consertado, o irmão João fechou os olhos pela última vez. Não houve mais dor. Não houve mais luta. Só paz. No velório, a congregação inteira esteve presente. Não havia flores caras, nem caixão de luxo. Só um simples ataúde de madeira feito pelos próprios irmãos. Mas o que havia ali era algo que nenhum dinheiro poderia comprar: gratidão. Porque todos sabiam que, embora João tivesse partido, sua história não era de derrota. Era de vitória. Vitória de um homem que, mesmo vivendo entre ratos e chuva, nunca deixou de crer. Vitória de uma família que, mesmo sem ter nada, recebeu tudo. Vitória de um Deus que, mesmo no silêncio, nunca os abandonou. E quando o corpo do irmão João foi levado para o cemitério, sob um céu que agora estava limpo, o irmão Tiago olhou para os presentes e disse: irmãos, hoje não é dia de tristeza. É dia de ação de graças. Porque o irmão João não está mais preso a uma cadeira, não está mais com dor. Ele está dançando nos céus. E um dia nós também estaremos lá, e ele nos contará com sua própria voz como foi ver a face do Senhor. E assim, entre lágrimas de saudade e sorrisos de esperança, a congregação cantou o hino 45, aquele que João mais gostava. Quando a trilha for árdua a seguir, e o fardo pesado demais, ergue os olhos ao céu, crê e vê, que Jesus te conduzirá. Porque no fim essa era a lição que o irmão João tinha deixado. Não importa quão escura seja a noite, não importa quão forte seja a tempestade, Deus está lá. E uma oração, mesmo que dita entre lágrimas e dor, pode mudar tudo. A irmã Maria, esposa do irmão João, ficou olhando para o túmulo recém-fechado enquanto as mãos dos irmãos terminavam de ajustar a terra. Ela não chorava mais. Seus olhos estavam secos, mas o coração transbordava de uma paz que só quem já sentiu sabe descrever. Não era a paz do mundo, que vem quando as coisas vão bem, mas aquela paz que nasce no meio da dor, quando a alma entende que Deus não tira o sofrimento, mas o transforma em algo que nem a morte pode apagar. Ela se lembrou da primeira vez que entrou naquela casinha de madeira podre, com o chão de terra batida e o teto cheio de buracos. João tinha acabado de ser batizado, e ela, ainda nova na fé, perguntava a Deus como poderia viver ali. Senhor, como vou criar meus filhos neste lugar? Ela orava baixinho, enquanto os ratos corriam pelos cantos e a chuva entrava pelas frestas. Mas foi ali, naquela noite, que ouviu uma voz no coração, não um som, mas uma certeza: confia em mim, eu não te deixarei. E Deus não deixou, porque naquela mesma semana, o irmão Pedro, um carpinteiro da congregação, apareceu com tábuas novas e pregos. Não falou nada, só começou a consertar o teto. A irmã Ana trouxe um colchão usado, mas limpo. O irmão Lucas, que trabalhava no armazém, chegou com sacos de feijão e arroz. Ninguém foi chamado. Ninguém foi obrigado. Eles simplesmente vieram, porque o Espírito Santo tinha tocado seus corações. E assim, aos poucos, a casinha foi se tornando um lar. Não um palácio, mas um lugar onde Deus morava. Os filhos de João e Maria cresceram ali, entre orações e hinos. O mais velho, Davi, se lembrava das noites em que o pai, mesmo com as pernas inchadas pela doença, se arrastava até a cadeira para ler a Bíblia à luz de um lampião. Filho, a palavra de Deus é como pão. Se você não comer todos os dias, sua alma fica fraca. E Davi nunca esqueceu. Mesmo quando os meninos da rua zombavam dele por usar roupas remendadas, ele respondia com um sorriso: meu pai tem um reino, e lá não há remendos. Só vestes brancas.
Era essa fé que agora sustentava Maria. Ela sabia que João não estava mais naquele corpo doente. Ele estava inteiro, caminhando, correndo talvez, sem dor, sem cansaço, sem as noites em claro ouvindo os ratos roerem as paredes. Ela fechou os olhos e viu, não com a visão dos olhos, mas com a do coração, João de pé forte, vestindo uma túnica branca, sorrindo para ela como nos primeiros dias de casamento. E ouviu, não com os ouvidos, mas com a alma, a voz dele dizendo: "Não chore, minha querida. Aqui não há mais lágrimas. E logo você virá." Enquanto isso, na congregação, os irmãos se reuniram para uma ceia de ação de graças. Não era um banquete, mas o que havia era suficiente: pão caseiro, café passado na hora, bolos simples feitos pelas irmãs. O irmão Tiago, que havia falado no cemitério, agora levantou as mãos e começou a orar. Pai Celestial, hoje nós te agradecemos não só pela vida do irmão João, mas por tudo que o Senhor fez através dele. Porque, Senhor, tu usaste um homem fraco para mostrar a tua força. Usaste uma casa pobre para mostrar a tua riqueza. Usaste uma doença para mostrar a tua cura eterna. E então, como se Deus mesmo estivesse ali no meio deles, os testemunhos começaram a brotar. A irmã Clara contou como, certa vez, João orou por ela quando seu filho estava muito doente. Ele não tinha nada, irmãos, mas me deu o que tinha, uma oração. E naquela noite a febre do menino quebrou. O irmão Mateu, que era novo na fé, falou com a voz embargada: "Eu vi o irmão João uma vez quando ainda não cria em nada. Ele estava na cadeira de rodas, mas seus olhos brilhavam como se ele tivesse visto o céu. E ele me disse: moço, Jesus não prometeu que não teríamos tribulações. Ele prometeu que estaria conosco nelas." Aquilo mudou minha vida. Enquanto os irmãos falavam, a irmã Maria sentia o coração leve. Não era a leveza de quem esqueceu a dor, mas de quem sabe que a dor teve um propósito. Ela se lembrou de uma noite, poucos meses antes de João partir, quando ele a chamou perto da cama. "Maria", ele disse, segurando sua mão fraca, "você se lembra daquele dia em que choveu tanto que a água entrou pela casa toda? Nós colocamos baldes em todo canto e mesmo assim não dava. Eu me sentia tão envergonhado, tão pequeno." Ela assentiu, porque como poderia esquecer? Mas foi naquela noite, Maria, que eu ouvi Deus me dizer: "João, você acha que eu não vejo? Você acha que eu não sei? Confie em mim." E eu confiei. E olha só o que ele fez. Porque Deus tinha feito. Não da maneira que os homens esperavam, não com riqueza, não com fama, não com uma vida sem problemas. Mas com algo muito maior, uma fé que não podia ser abalada. Uma família que não podia ser quebrada. Uma congregação que não podia ser derrotada. Porque eles tinham aprendido com João que a verdadeira vitória não está em não ter lutas, mas em saber que no meio delas, Deus está segurando nossas mãos. E agora, enquanto o sol se punha e as sombras se alongavam sobre o cemitério, Maria sentiu uma brisa suave tocar seu rosto. Não era só o vento. Era como se João estivesse ali sussurrando: "Continue, minha amada. A jornada não acabou. E no fim, nós nos encontraremos." Ela abriu os olhos e viu os irmãos se abraçando, cantando baixinho o hino que João tanto amava. E soube com uma certeza que só vem do Espírito, que a história dele não tinha terminado. Na verdade, estava apenas começando. Porque a vida de João não era só sobre o que ele sofreu, mas sobre o que Deus fez através dele. E isso ninguém poderia apagar. Naquela noite, quando Maria voltou para casa, ela não encontrou uma casa vazia. Encontrou um lar cheio de memórias, de orações respondidas, de milagres pequenos que só os olhos da fé podiam ver. Ela se ajoelhou ao lado da cama que João usava, agora vazia, e orou: "Senhor, obrigada. Obrigada por cada dia, por cada dor, por cada lágrima, porque o Senhor as transformou em joias para a tua coroa. E agora, Senhor, me ajuda a continuar, porque eu sei que João não se foi. Ele só está adiante, me esperando." E enquanto ela orava, sentiu uma paz tão profunda que só pode vir de quem já viu a mão de Deus agindo. Porque no fim, a história de João não era sobre ratos, nem chuva, nem doença. Era sobre um Deus que ouve, que vê, que age. E que mesmo quando tudo parece perdido, está preparando uma vitória tão grande que nem nossos olhos podem imaginar, porque Ele é fiel. Sempre foi, sempre será. E isso, irmãos, é tudo o que precisamos saber.